E aí galera, aqui quem fala é o professor Guilherme e hoje nós estaremos aí estudando as orações subordinadas substantivas. Na verdade é uma aula bem instantânea, rapidinho, exatamente para vocês aprenderem a classificar, né? Vocês estão lembrados aí que quando a gente vai para a sala de aula, o que a gente aprende é uma lista que parece no primeiro momento ali interminável, né? Você tem ali a oração subordinada subjetiva, objetiva direta, a indireta, completiva nominal, a predicativa e a positiva, né? O grande problema nosso é querer tentar decorar os nomes. A primeira dica que eu dou é que ali na prova, geralmente as provas desse tipo de conteúdo vem de X, né? Pra gente assinalar, ou de alternativa, né? Também pode ser aquelas de relacionar colunas. Até as escritas, elas já vêm escritos os nomes ali, né? Então, por exemplo, então você não precisa confundir predicativo com preposição, porque ali na prova já vai estar inscrito, certo? Então, a primeira dica é não querer tentar decorar todos os nomes, decore alguns, provavelmente o resto estará na sua prova escrito, beleza? Vamos aí começar com a primeira oração, beleza? Veja bem, antes da gente começar com os exemplos, vou dar mais uma dica aqui, ó. Todas as orações subordinadas, acompanha ali no quadro, são iniciadas pela palavra que, mais conhecida como conjunção integrante. Vocês precisam saber o que é conjunção integrante para classificar? Precisa não. A aula aqui, lembra? Aula bem rápida. Conjunção integrante a gente aprende quando a gente for aprender sobre conjunção integrante. Enquanto a gente estiver aprendendo a classificação aqui das orações, a gente só aprende as classificações, tá bom? Ali, ó, acompanha ali, ó. Isso quer dizer que todas as vezes que tivermos que identificar uma oração subordinada, nós devemos achar quem primeiro? A palavra que, tá bom? Então vai ter blá 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 blá, que e blá blá blá. Do que para frente é o que nos interessa. Essa vai ser nossa oração subordinada. Antes do que vai ser a nossa oração principal, tá bom? Então nós temos 3 exemplos ali que vocês podem acompanhar. O primeiro está escrito assim, ó: seria interessante que você fosse. Observem que o que está destacado, certo? Então, do que para frente, que você fosse, é a nossa oração subordinada, certo? E a oração principal seria interessante. No segundo exemplo, eu gostaria que a mesa estivesse aqui. Que a mesa estivesse aqui, né? Traça um risco ali a partir do que, e a gente vai ter a oração subordinada também, tá bom? Percebam que a gente não está classificando, só estou mostrando como identificar a oração subordinada. Depois, nós temos ali a oração tínhamos certeza de que ganharíamos. O que acontece agora? Você tem um de antes do que, não é? Ali, depois que nós vamos aprender lá para frente, que esse de que também faz parte, tá bom? Então você tem a preposição ali, precisa saber o que é preposição? Não. Precisa saber que tem uma preposição antes do que, ela também vai fazer parte da oração subordinada. Então vocês risquem o traço a partir do de, então vai ficar de que ganharíamos, oração subordinada, beleza? Agora a gente começa a fazer as classificações, aprender as fórmulas para poder classificá-las, beleza? O que vai acontecer daqui para frente? Vocês precisam associar o nome, né, que tem ali a oração, com a fórmula. Uma fórmula bem simples. Na verdade, geralmente vai ter ali 2 elementos só que vocês precisam decorar. Pegou a forma e pegou o nome, a fórmula, né, e o nome, vocês juntem e terão a classificação que vocês precisam, tá bom? Eu não quero saber de circular mais do que a fórmula está pedindo. Então, por exemplo, aqui na subjetiva, né, que é a primeira que a gente vai aprender, a fórmula é a seguinte:
a palavra que e mais o sujeito. Precisa saber o que é sujeito? Talvez. O sujeito é aquele que pratica ações. Estão lembrados? Ou não? Então tá. Então, ó, vê o primeiro exemplo ali, ó. É verdade que Marina queria esfolar-se. Qual que é a fórmula da subjetiva? É o que mais o sujeito, certo? Qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? É localizar o que, certo? Não foi ali na imagem anterior que a gente viu, certo? Então, ó, aqui embaixo do quadro vocês têm um exemplo já marcado, tudo certinho, né? Destacado. Então, separou o que? Dali para frente é oração subordinada. Agora, o que é o sujeito ali na história? Verdade é o sujeito? É verdade que esfolar-se? É verdade quem vai se esfolar? Não, né? Quem vai se esfolar é Marina. Então, ó, na fórmula da subjetiva, nós temos o que e o sujeito depois do que, hein? Então, não importa o que tem antes do que e depois do sujeito. Importa que vocês identifiquem o que, a palavra que, mais o sujeito. Olha ali embaixo, ó, já destacado. É verdade, né? Essa é a oração principal. A partir do que para frente, nós temos a oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é que Marina queria esfolar-se, que mais sujeito. Ok? Vamos para a próxima. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Esse nome tudo aqui vocês não precisam falar não, tá? Só abrevia ali OSSS, objetiva direta. E se a professora de vocês nem cobrarem, vocês podem colocar sua objetiva direta, que ela já vai, né, como já vai estar dando conteúdo, ela já vai saber que se trata da substantiva, tá bom? Qual que é a fórmula da objetiva direta? Bem, você tem que ter o verbo antes da palavra que. Então vai ficar verbo mais que. Ó, o primeiro exemplo. Os alunos falaram que você era o cúmplice. Qual o primeiro passo? Sempre localize a palavra que. Dela para frente, nós teremos a oração subordinada. Mas, como que a gente vai descobrir a objetiva direta? Antes do que, nós teremos sempre, tá bom? O verbo. Nesse caso, o verbo que vem antes da palavra que é falaram. Então, nós temos falaram, verbo, mas que, certo? Então, o verbo não entra na subordinada, tá bom? É só um jeito para a gente localizar mesmo qual que é essa subordinada. É sempre a partir ali do que, ok? Então, ó, oração subordinada objetiva direta é aquela que tem o verbo mais o que, ok? Próxima. A oração subordinada substantiva objetiva indireta. Antes nós vimos a direta, certo? Agora nós estamos vendo a indireta. Uma coisa indireta é aquela que tem um percalço no meio, certo? Então ela bate nesse percalço e vai para onde ela tem que chegar, né? Para o objetivo dela. E esse percalço aqui na substantiva é aquela palavra ali, ó, de, tá bom? Que é uma preposição, certo? Lembra que eu não vou destacar aqui exatamente cada classe gramatical. Isso aí vocês podem pesquisar na casa de vocês, porque já teria que estar sabendo, né, desse conteúdo. Bom, primeiro exemplo ali, ó. Eu nunca duvidei de que eles fossem capazes. Vejam só. O que a gente tem que destacar agora? É o de que, não é? Então, beleza, destaca ali o de que. O que tem antes do de que? Não é o duvidei? E duvidei, se eu não me engano, é um verbo, exatamente. Então, veja como fica ali no exemplo. Eu nunca duvidei de que eles fossem capazes. Ali, ó, destacado. Duvidei é um verbo, certo? Mas o de que eles fossem capazes. Então, observem que as duas objetivas
tá bom? Direta e indireta, possuem verbo antes do que? Sim ou não? Sim. Mas, na objetiva indireta, temos entre o verbo e a palavra que uma preposição, certo? Então você tem o verbo mais o de que na objetiva indireta e você tem o verbo mais o que na objetiva direta. Essa é a diferença entre ambas, beleza? Próximo exemplo. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, mais conhecida como CN, tá bom? Qual que é a fórmula dessa? Observem ali, ó, na hora que vocês enxergarem a fórmula, vocês já vão ver que tem o de que, igual em quem? Igual na objetiva indireta. Qual a diferença entre o completiva nominal e a objetiva indireta? Bem, na objetiva indireta a gente viu que tem um verbo mais o de que, correto? Na completiva nominal, o que vem antes do de que não é um verbo. Ou pode ser um substantivo, ou pode ser um advérbio, ou pode ser um adjetivo. Tá bom? Então, ó, tenho dúvidas de que conseguirei. Tenho é um verbo, certo? Mas ele está antes do de que? Ele está, mas eu quero saber exatamente o que está mais próximo do de que. O tenho já está muito longe já. Eu quero saber ali o que é esse dúvidas. Dúvidas é um verbo? Duvidar é um verbo. Dúvidas não é não. Dúvidas é um advérbio, certo? E se você tem um advérbio mais de que, nós temos a classificação da completiva nominal. Olha ali o exemplo, ó. Cheguei, o outro exemplo, né? Cheguei à certeza de que tenho dó de você. Então, certeza, não existe o verbo certezar, né? Certo? O que é a certeza? Certeza é o advérbio, né? Então, você tem um advérbio ali, ó. Se fosse um advérbio, um substantivo, um adjetivo, e tivesse o de que depois, a nossa oração subordinada seria o quê? Completiva nominal. Então, antes da barra, nós temos a oração principal, que é cheguei à certeza. Depois da barra, de que tenho dó de você, seria a nossa completiva nominal. Então, não se esqueça. Objetiva indireta. Qual que é a fórmula? Verbo mais de que. Completiva nominal. Qual que é a fórmula? Ou substantivo, ou adjetivo, ou advérbio, mais o de que. Tá bom? Próxima. A oração subordinada substantiva apositiva. Essa é a mais fácil. Olha só. Não sei do que ela pode ser mais fácil. Acho que não tem nada mais fácil que ela na língua portuguesa. Tá bom? Nem saber o que é substantivo é mais fácil do que descobrir a apositiva. Quer ver? Ó a fórmula ali, ó. 2 pontos, mais que. Ou, vírgula, mais que. Tá bom? Vejam só o exemplo. Você sabia, ó, 2 pontos, que o sábio sabia assobiar? Tá vendo? O que você tem ali? Você tem 2 pontos mais o que? Certo? Essa é a positiva. Outro exemplo, para ninguém duvidar. Havia no país um mito que se chamava Zé Maria. Então vocês têm ali, ó, a vírgula mais o que? Certo? Simples ou não? Beleza, né? Agora vamos lá para predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Qual que é a fórmula dela? Verbo de ligação mais a palavra que. Tá bom? Então lembrado que é verbo de ligação? Olha ali embaixo ali, ó, para não confundir com a objetiva direta. Verbo de ligação, então, sou, serei, fui, é, foi, será, somos, fomos, são, estão, está, estou, estarei, etc. Por aí vai. Tá vendo? Observem ali, ó. Exemplo 1. A verdade é que você saiu ontem. Tá vendo a palavra é? Depois dela nós temos o que, certo? A palavra que, né? Agora, ó o exemplo destacado ali, ó.
o é um verbo de ligação. E nós temos o que é o início da nossa oração subordinada, né? Então, embaixo ali, ó, de que você saiu ontem, nós poderemos colocar que ela é uma predicativa. Por quê? Porque a predicativa tem um verbo de ligação mais a palavra que. Correto? E agora a gente vai fazer um resumo, tanto de fórmula quanto já dos exercícios, tá bom? Tentem pausar o vídeo para que vocês possam resolver sozinho e depois acompanhar na sequência o que vai dar cada um desses exercícios, beleza? Então, ó, o primeiro vai ficar assim, ó. É verdade que nós ficaremos bem. O que a gente tem ali, ó? Separou, não é? A partir do que, certo? Quem que é o sujeito da história? Nós. Então você tem o que e tem o sujeito. Lembrem-se da fórmula da subjetiva. Que mais sujeito igual subordinada substantiva subjetiva. Tá bom? Exemplo número 2. Tinha esse sonho. Que o sonho não passasse de um sonho. Tá? Vocês têm ali, ó, 2 pontos, certo? Depois, nós temos a palavra que e o resto da frase, a continuação da frase, certo? Mas, ó, só identifica ali, ó, 2 pontos, mais o que, a positiva, não é? Exatamente. 3. Eu sei que vai ficar tudo bem. Localize o que? Separa do que para lá e antes do que. O que nós temos antes da palavra que? O verbo ser, certo? Conjugado ali como sei. Então, se você tem um verbo de ligação, que é o sei, mais a palavra que, qual que é a classificação dela? É predicativa, exatamente. Chegaram à certeza de que Rubem Fonseca é ótimo. O que a gente tem ali antes do de que? Certeza, certo? E certeza não é um verbo. Se você tem o de que e não tem o verbo antes, não pode ser objetiva indireta, né? De que e o verbo antes, essa seria objetiva indireta. Se você tem o de que e um advérbio, que é a certeza, nós temos a completiva nominal. Então, advérbio, substantivo ou adjetivo antes do de que, nós temos a completiva nominal, certo? Exemplo 5. Ninguém duvidou de que Inocência morreu de amor. Duvidou vem de duvidar, do verbo ali, certo? É o passado. Sim ou não? Exatamente. Então, se nós temos duvidar e nós temos o de que, ela só pode ser objetiva e indireta. Tá vendo ali, ó, no 4 e 5, bem próximos um do outro, que nós temos o de que nas duas. Só que uma a gente tem um advérbio e na outra a gente tem um verbo, certo? Agora no exemplo 6, o coronel sugeriu que os bois fossem soltos. Olha ali, ó, sugeriu é um verbo, certo? E nós temos o que também. Isso caracteriza a objetiva direta. Lembre-se, na indireta nós temos o de que. Na objetiva direta nós só temos o que. Ok? Agora façam a lista de exercícios que está a seguir. Sucesso! Até mais!